Mas, irmãos, agora é o momento de nós lermos a palavra, nela meditarmos, mas antes, eu não posso deixar escapar essa oportunidade, viu? Talvez eu não precisasse nem ler outro texto ou pregar em outro texto, mas eu quero mostrar uma coisa linda para vocês, porque a vida é muito corrida e às vezes nós nem sempre conseguimos com os olhos captar algumas mensagens especiais. Convido você para olhar para essa flor. Olha essa flor. Olha essa flor. O que ela lhe lembra? O que ela lhe lembra? Eu estava aqui, desde o início do culto, pensando, olhando para ela. Eu sou apaixonado por flores, daí ter me casado com a Selma, a flor da minha vida, não é? E aí eu lembrei de um texto. Você já sabe qual é, não é? Lá em Lucas 12, 27, diz assim: observai os lírios. Jesus falando, observai os lírios. Poderíamos usar, observai as orquídeas. Observai os lírios do campo, não fiam nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que havemos de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Está aqui, criação de Deus. Nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu de forma tão rica, tão bela, do que essa criação de Deus. Mas essa aqui passa, queima. Mas nós somos filhos do Senhor, Ele toma conta de nós, viu? Conta de nós. E nós aconselhamos aí a você a nos ajudar, abrirmos a palavra de Deus lá em Gênesis 8. Vamos abrir a palavra em Gênesis 8? É um texto muito lindo. Eu estava pensando no que poderia trazer aos irmãos nesse momento de pandemia, que estamos confinados dentro de casa. E aí eu comecei a pensar assim, quem é que na Bíblia ficou confinado? Alguns personagens ficaram, né? O profeta Elias, talvez, a gente pegue no próximo domingo, ele ficou confinado com medo do rei, da rainha, que queriam matá-lo. Mas Deus colocou no nosso coração de lermos Gênesis 8. O dilúvio. Conhece a história do dilúvio? O dilúvio. Nós vamos ler aqui só um pedaço do texto, não é? Só um pedaço do texto. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. Noé e a sua família saem da arca. Então vamos lá. Diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Obrigado, Senhor, pelo exemplo da vida de Noé, alguém que andava com o Senhor
que recebeu a tua graça e a salvação sobre a sua vida. E pedimos agora, Senhor, orienta o que estaremos falando, para que estejamos falando segundo a tua vontade, não a nossa, para que a palavra seja viva, penetrante, eficaz em cada um de nós, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados queridos irmãos, entenderam o texto? O texto é claro, mas precisamos entender um pouco mais o contexto. Quem era Noé? O que é que Noé nos ensina? O que é que a vida de Noé nos ensina na sua palavra, na palavra de Deus? Amados queridos irmãos, prestem atenção. Noé é a 10ª geração depois de Adão. O seu pai foi um homem muito mau. Quando você abre lá em Gênesis capítulo 4, o pai de Noé chamava-se Lameque. Olha lá, Gênesis capítulo 4, versículo 23, diz assim: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. O pai dele era muito mau, muito mau, muito mau. E a palavra Noé, sabe o que significa? Descanso. Descanso. Então, quem é Noé, afinal de contas? Quando nós olhamos a palavra de Deus, no capítulo 5, ele vai falando todos os descendentes a partir de Adão. Então, ele vai falando, vamos lá, primeiro Adão teve a Sete a Enos, Enos a Cainã, Cainã Malael, Manael a Jared a Enoque. Ele está falando da cronologia, já está lá no versículo 21 do capítulo 5. Enoque teve a Metusalém como filho, Metusalém teve a Lameque, Lameque teve a Noé. E aí, amados, para essa cronologia, ela para. E se insere a história de Noé como algo extremamente necessário para que possamos entender o que estava acontecendo. Olha lá, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. É a primeira vez que essa expressão graça aparece na Bíblia. Moisés recebeu a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E diz assim, a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Essa expressão andava com Deus só era utilizada, ou só foi utilizada anteriormente por Enoque, que andava com Deus e foi trasladado, não passou pela morte. Não era um homem especial numa sociedade corrompida, destruída pelo pecado, a tal ponto que o escritor Moisés tenta mostrar o sentimento de tristeza profunda de Deus com a sua criação, de como ela se desviara dos seus propósitos iniciais, desde Adão e Eva, como o pecado entrou no mundo, como o homem se afastou de Deus. Algo como hoje temos visto na sociedade, o querer ter prazer, o querer ser feliz, o se esquecer do próximo, o se esquecer de Deus. Assim estava vivendo. E Deus olha para aquilo e se entristece profundamente, um sentimento humano para tentarmos entender o que Deus estava sentindo. Deus sabia que isso aconteceria. Deus tem onisciência de tudo. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, mas foi triste para o Senhor em ver a degradação do homem. Mas existia alguém que merecia a misericórdia de Deus, não por quem ele era, mas pelo imenso amor de Deus.
Noé. Noé. E o texto diz aqui, amado, que Noé era homem justo, íntegro. E aí Deus, olha o que Deus fala para Noé, algo muito interessante. Deus manda Noé construir uma arca no meio daquela região árida, onde pouco chove. Deus manda Noé construir uma arca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Sabe quanto tempo Noé levou para construir essa arca? 120 anos. 120 anos, irmãos. Lógico, ele viveu muito, 800 anos, ou mais, não tenho certeza, depois nós podemos checar, mas 120 anos construindo essa arca em obediência ao Senhor, porque tudo que Deus lhe mandara fazer, Noé obedecia, Noé fazia, Noé cumpria a vontade de Deus. Amados, queridos irmãos, vamos agora arrumar essa coisa toda aqui e vamos entender. O que Deus está nos falando é a importância da fé. Noé está citado na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Noé é citado. Hebreus 11, versículo 7, diz assim, galeria da fé. O que acontece? A Bíblia nos fala o que é fé. Hebreus 11, 1 diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E para ilustrar e mostrar, a Bíblia olha para o Antigo Testamento, a palavra de Deus olha para o Antigo Testamento e destaca aquelas pessoas que tiveram fé, que viveram por fé. Olhem lá, Noé, versículo 7, pela fé, Noé, o descanso, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou, construiu uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, 120 anos construindo aquela arca. Quem foi Noé? O seu nome significa conforto. Depois de um passado horroroso do seu pai, como nós vimos, Lameque, ele trouxe conforto, ele trouxe paz para aquela genealogia horrível, para aquele momento terrível da sociedade, do afastamento de Deus. Noé não havia se contaminado, ele era um homem justo perante Deus, com as práticas erradas dos homens da época. Ele vivia numa cidade corrompida pelo pecado, mas ele não tinha prazer em cometer aquilo, em fazer aquilo, aqueles atos que tanto aborreciam a Deus. Ele permaneceu obediente enquanto todos viraram as costas e se esqueceram de Deus, do Criador. 10 gerações. É a 10ª geração, começando com Adão. Noé era um homem íntegro. A ideia de íntegro é sincero comprometimento, abstenção do erro, do pecado. Ele fugia do pecado, ele não tinha prazer no pecado, ele caminhava com Deus. Ele se alegrava de sentir que alegrava o Senhor. Nós só caminhamos com quem nós conhecemos, que nos alegra, que nos conforta, que nos anima. Como Enoque, Noé, andava com Deus. Me imagine naquela época, muitos olhando para Noé construindo uma arca, com 150 metros de comprimento, 25, você sabe o que é 25 metros? 15, vou falar com 15. Sabe o que é 15 metros? É um prédio de 5 andares. A arca tinha um prédio de 5 andares de altura. A arca tinha 3 níveis, cada nível aproximadamente 3.000 metros. Depois faz a conta, multiplica aí 150 por 25 e vê quanto tinha de área por andar dessa arca. Imagina as pessoas olhando, passando e rindo de Moisés. Esse homem é louco. Esse homem é doido. Não, ele era obediente a Deus. Deus não mandara construir? Noé era obediente. Olhem lá, em Gênesis capítulo 6, 22, diz assim, assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Depois Gênesis 7, 5, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe
ordenar. Ele era obediente a Deus, ele era justo, ele era íntegro, andava com Deus, ele era obediente a Deus, e ele recebeu a graça de Deus, não porque merecesse, mas porque Deus o amou. Porque Deus o amou. Deus o amou. Onde ele vivia? Ele vivia num local totalmente destruído pelo pecado, um local onde imperava a morte, a destruição. O seu pai se alegrava em dizer que matara pessoas porque o incomodava. E a Bíblia disse da destruição que aquela família sofreria. Amados, é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Noé, mesmo em meio a tanta corrupção, andou com Deus, demonstrou fé, confiança, e a graça de Deus o alcançou. Essa graça que nós recebemos em Cristo Jesus alcançou a Noé e a sua família. Deus mandou ele fazer aquela arca. A arca só tinha uma porta. Ele entrou primeiro com a sua família, colocou os animais para dentro, fechou a porta. Durante 40 dias choveu copiosamente sobre aquela arca. Em nenhum momento da chuva Deus falou com ele. Depois, durante 150 dias, a arca ficou vagando. E aí ela começa a descer a água. Noé ficou 1 ano e 10 dias dentro daquela arca. 375 dias dentro daquela arca. Você acha que está muito tempo em casa? 375 dias dentro daquela arca, com a sua esposa, seus 3 filhos, as suas noras, e aquele monte de animais, um zoológico, que Deus colocou ali, para eles cuidarem, alimentarem dia a dia, limparem dia a dia, apartarem as brigas, as confusões. Você está reclamando? Está há 3 meses em casa? Noé ficou 375 dias dentro de uma arca. Mas fora da arca, estava pior do que o Covid, só tinha morte, destruição. Dentro da arca tinha vida, vida em abundância. Amados, queridos irmãos, a verdadeira fé tem uma base, que é a palavra de Deus. Deus falou, constrói. Ele construiu. 120 anos. Imagina ele sendo questionado, ridicularizado, humilhado, mas ele construiu. Deus não mandou? Ele construiu. A fé, a verdadeira fé é visível, se mostra em obras. Olha a pregação do seminarista Rafael hoje de manhã. Fé sem obras é uma fé morta. Morta. Estava lá. Qual era a obra? Uma arca, 150 metros de comprimento. Você vai acabar decorando essa dimensão. 150 de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, 3 andares. Olha a fé dele. Olha a fé. Através daquela obra maravilhosa que ele fez. Se Noé tivesse dito, eu creio no que Deus diz sobre o dilúvio, e não tivesse construído aquela arca, ele morreria. A sua família morreria, porque Deus lhe disse, vou matar a todos com chuva. Mas constrói uma arca e entra nela. A verdadeira fé é perseverante. 120 anos construindo. 1 ano e 10 meses ali dentro. E Deus não falava com ele, irmãos. Deus não falava. Quieto, mas ele confiava. Porque Deus já tinha falado. Porque ele tinha fé. Porque ele sabia que Deus estava à frente. Aquele Deus que eu colocara dentro da arca, ele abriria a arca para sair. Ele abriria a arca. E o texto diz que, então ele solta um corvo. Quando começa a água a baixar, ela para no chão, solta um corvo. E o tempo hebraico aqui dos verbos nos dá a entender que o corvo saía de manhã e voltava à noite. Porque o corvo se alimenta de matéria orgânica em decomposição. Tinham mortos. O corvo se alimentava daquilo. Até que um dia ele não volta. Mas não quer dizer que eles podiam sair. E agora Noé solta um pombo, que é a figura do Espírito Santo, que é o Consolador. Ele solta um pombo. E o pombo não pisa em local molhado. E o pombo voltava rapidamente. O corvo voa longe, o pombo voa pouco.
ele voltava. Até o dia em que aquele pombo volta com um galinho, uma folhinha nova de oliva. Sinal que a terra já estava produzindo vida. Mas ele espera. Se fosse eu, irmãos, tinha pulado de cima da arca. Ele espera. Por que ele esperou? Não foi Deus que botou ele lá dentro? Ele espera Deus dizer assim, pode sair. Ele esperou. Ele ficou esperando, até que Deus então dissesse, no capítulo 8, versículo 1, lembrou-se Deus de Noé, das promessas. Deus não já havia esquecido, não. É porque aquele era o momento de Deus voltar a falar com ele e tirá-lo da arca. E aí, quando Deus manda que ele saia, Deus diz assim, versículo 15, capítulo 8, então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, sai primeiro a família, depois tira os animais. E sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez? A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi agradecer a Deus. Ele apresentou um sacrifício ao Senhor. Nesse sacrifício ele estava pedindo perdão pelos seus pecados, ele estava agradecendo a Deus pela sua vida. Mas por quê, pastor? Porque essa é a tradição dos judeus. Esse tipo de sacrifício é agradecimento e expiação dos pecados. E Deus promete que jamais destruiria novamente daquela forma. Deus colocou um arco-íris no céu, que é o sinal da aliança, que jamais destruiria novamente o homem com água. A maior maravilha do texto de Gênesis 8 não é que Deus se lembrou de Noé, mas é que Noé se lembrou de Deus, das promessas que Deus fizeram, e lhe apresentou um momento de gratidão e um pedir de perdão pelos pecados. Noé foi um homem justo, íntegro, e andou com Deus, e está na galeria dos heróis da fé. Mas eu queria aplicar nesse momento de pandemia, está muito difícil, sei que poucos estão voltando, mas nós precisamos aplicar isso, já porque nós estamos em casa há 90 dias. Noé ficou 1 ano e 10 dias, 375. Ficou 4 vezes mais do que nós já estamos em casa. Eu gostaria de mostrar aos irmãos o seguinte, foi Deus que mandou entrar na arca e foi Deus que mandou sair da arca. Como é Deus que nos mandou entrar na pandemia, nos vai mandar sair da pandemia, nem antes nem depois. Segundo, é a necessidade da obediência. Sempre Noé obedeceu a Deus. E nós precisamos ter essa compreensão do obedecer à palavra de Deus, obedecemos o ensinamento de Deus. Um terceiro ponto é a convivência. Imaginem essas pessoas convivendo numa arca tomada de animais. Como a convivência foi difícil, ou era difícil, mas eles foram até o final, até o momento em que Deus disse assim, saiam da arca. Talvez vocês dizem, a convivência aqui em casa não é boa, mas tem que ser, porque você está com as pessoas que você construiu como família, as pessoas que mais você ama. E quando eles saem da arca, Deus diz primeiro a Noé, tira primeiro a tua família, depois tira o restante. Primeiro a tua família, tira-os de lá. Agora, não há como não trazer essa ideia. Esse texto ele é trazido por Jesus como uma parábola. Lá em Mateus 24, 35 a 39, Mateus 24, 35 a 39, diz assim, vamos lá, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, palavras de Jesus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Amados queridos irmãos, essa pandemia nos chama a atenção da volta de Cristo. Essa pandemia nos prepara para a volta de Cristo. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, a arca
só tinha uma porta só, uma porta. E Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é estreita, a porta é difícil. Somente quem passou por essa porta, a porta da arca, continua vivendo. Somente aquele que crê em Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida, terá vida, e vida em abundância. Só há uma porta para a salvação, e essa porta é Cristo Jesus. E é Deus que chama, como Deus chamou a Noé, porque Noé achou graça perante o Senhor, e nós recebemos esta graça, a misericórdia de Deus, a salvação em Cristo Jesus, viu? Então, eu quero dar um desafio, eu quero trazer um desafio para você, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você que está vivendo nessa pandemia, você que está apavorado, amedrontado, eu quero dizer uma coisa para você: só há uma porta que pode nos trazer salvação. Essa porta chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A arca está pronta, a porta está aberta. Deus está chamando aqueles a quem Ele derramou a sua graça, a sua misericórdia. Entrar nesta arca é ter vida. Ficar do lado de fora desta arca é ter morte, dor, sofrimento. E é o Espírito Santo de Deus que nos mostra o momento da vida, o momento da vida eterna. Porque você ainda não entrou nessa arca. O que é que você está esperando, se Deus o está chamando, para você entrar nesta arca e gozar da vida, e vida em abundância que Deus nos concede? Vai ficar do lado de fora? A pandemia nos alerta para um dilúvio, para uma ira de Deus sobre o povo que o abandonou. Entre nessa porta, ouça o chamado do Deus Pai, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós vamos orar, recebemos a bênção. Senhor Deus Pai, muito obrigado pelo exemplo de fé de Noé, que nos ensinou, que nos ensina e continuará ensinando a obediência, o ser justo, o ser íntegro, o caminhar contigo, mas principalmente Tu nos mostras a salvação em Jesus Cristo. Já ali em Noé, aquela era a porta, como Jesus é a nossa porta, é nele que temos que entrar, é nele que temos que crer. Somente Ele tem vida e somente Ele derrama vida neste mundo mau, corrompido pelo pecado que nós vivemos. Ah, Senhor, toca os corações dos que aqui estão, para que eles ouçam, Senhor Deus, o Teu chamado, que eles vejam esta porta aberta, que eles entrem e caminhem com Jesus Cristo. Que haja salvação, que haja salvação, que haja uma nova vida. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Desculpe-nos, 4 vezes a energia caiu, mas lembre-se, Jesus é a porta. Jesus é a porta da salvação. Somente nele a vida, vida em abundância. Deus te abençoe. Você tenha uma noite tranquila de sono, que você tenha uma semana abençoada. Que Deus nos abençoe.